Paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã. Encontra-se registrada no livro de Provérbios, capítulo de número 8, no versículo de número 35, que diz-nos o seguinte: porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Repetindo, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Amados e amadas em Cristo Jesus, sabemos que Provérbios, a sua autoria, diversos teólogos irão atribuí-la a Salomão, ao rei Salomão. O próprio cronista vai afirmar, livro de Crônicas, autor aos Crônicas, vai afirmar que Salomão escreveu de inúmeros provérbios, compôs mais de 3.000 provérbios em vida, né? Salomão, ele fez muitos provérbios, e aqui dos 31 capítulos de Provérbios, 29 são atribuídos a Salomão, e os outros dois últimos, o 30 e o 31, aos reis Agur e Lemuel, que eram reis estrangeiros, não eram reis judeus, mas sim reis estrangeiros. E aqui, Provérbios, o capítulo 8, aqui lendo o texto e o contexto, vai falar acerca da sabedoria, né? Aqui Salomão, ele vai enaltecer a sabedoria. Sabemos que Salomão, quando principia o seu reinado, quando começa a reinar em Jerusalém sobre todo o Israel, Deus lhe diz a Salomão: pede o que quiseres e eu te darei. E Salomão então pediu de Deus sabedoria para poder governar ao povo de Israel. E o Senhor então disse a Salomão: bem pediste tu, poderia ter pedido riquezas para ti, mas pediste sabedoria. A sabedoria, nós sabemos, amados e amadas em Cristo Jesus, é algo que é importante. Eu quero até ser mais preciso em dizer que é algo que é imprescindível em nossas vidas, pois aquele que é sábio busca a Deus, aquele que é nércio, ou seja, falto de sabedoria, jamais busca a Deus. Aquele que é sábio, em uma situação de aflição, em uma situação de luta, uma situação que requer atenção, ele saberá comportar-se nesta situação de modo a que isto não venha lhe trazer ou acarretar mais prejuízos ainda. Mas aquele que é nércio ao falto de entendimento, no meio da luta mete os pés pelas mãos, no meio da luta ele traz ainda mais luta, problemas e dificuldades para si. Quantos que vemos e enxergamos faltos de sabedoria, que não buscam a Deus, que vivem uma vida como se Deus não existisse. E sabemos que o fim desta vida é algo que é infausto, infeliz, algo que é terrível e tenebroso. Mas aquele que tem sabedoria, a sabedoria que é divina, que é aprovada, a sabedoria que é dada por Deus, certeza absoluta, pode ir até mesmo estar enfrentando a pior adversidade da sua vida, mas está tranquilo, porque na sua sabedoria em Deus, ele sabe que Deus está à frente da sua vida. E amado e amada, quando Deus está à frente, não há luta, não há problema, não há dificuldade suficiente ou capaz de nos tirar do centro do querer e da vontade de Deus. Pois quando estamos debaixo da vontade soberana dele, do nosso Deus, e somente pode estar debaixo da vontade soberana de Deus aquele que tem a sabedoria do alto. Somente este pode estar debaixo da vontade de Deus. Ainda que hoje lutas e provações nos acarretem o dia a dia, ainda que hoje passemos por situações que queiram magoar o nosso coração, queiram trazer tristeza e pesar às nossas vidas, todavia na sabedoria de Deus,
nos tranquilizamos. Sabemos que Cristo está em nosso barco. E quando Cristo está conosco, bonança se faz. Aquele que é falto de entendimento e não tem a sabedoria de Deus, o encontramos com facilidade. Murmura de tudo, reclama de tudo e de todos. Vive cabisbaixo, vive murmurando, vive blasfemando, vive triste, desolado e abatido. Todavia, aquele que tem a sabedoria de Deus, que é primeiramente aprovada, nós o conhecemos de longe, é aquele que, inobstante a mais ferrenha luta e provação, todavia abarcou, trouxe para si a assertiva de Pedro, enquanto ainda discípulo. Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. A sabedoria é algo imprescindível às nossas vidas no dia a dia, pois somente com sabedoria de Deus, com certeza absoluta, conseguiremos ultrapassar a fase de luta que atravessamos e chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Porque se não for a sabedoria de Deus, certeza absoluta, tomaremos decisões precipitadas, agiremos por impulso, o que é o mais pesaroso de tudo, porque quando agimos por impulso, não medimos ou não calculamos as consequências, mas as consequências as sofremos lá na frente. E aí vem o remorso. Se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu tivesse parado para refletir, mas não adianta chorar o leite derramado. Por isso, a sabedoria é algo imprescindível às nossas vidas, porque ela nos dá, aleluia, a capacidade de aguardar em Deus, porque sabemos, na sabedoria que provém de Deus, que Deus está no controle de tudo. E se Ele está no controle, a vitória é o porto seguro para mim e também para você. Por isso, amados e amadas em Cristo Jesus, peça de Deus sabedoria, que Ele tem sabedoria a dar a todos quanto lhe pedirem. Provérbios e a Bíblia também vai afirmar que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Jó vai afirmar, vai ser mais um pouco enfático, vai mais um pouco profundo ao dizer que o temor do Senhor é a própria sabedoria. Quando temos sabedoria que provém de Deus, nós tememos a Deus. E quando tememos a Deus, não andamos segundo a concupiscência da carne, não andamos segundo os prazeres e deleites deste mundo, mas nós não andamos por vista, mas andamos por fé, andamos de fé em fé. Por isso, nesta manhã, peça de Deus sabedoria, se você não a tem, mais do que qualquer outra coisa, porque a sabedoria, ela abre portas, a sabedoria que vem de Deus, porque a certeza absoluta, tendo a sabedoria que provém de Deus, faremos aquilo que apraz a Deus, e fazendo aquilo que apraz a Deus, estaremos indubitavelmente no centro do querer e da vontade de Deus. Quando nos encontramos no centro do querer e da vontade de Deus, as portas se abrem, porque Ele abre as portas. Quem sabe a ausência de portas abertas na sua vida é porque lhe falta sabedoria. Então peça a Deus e viva sóbria e sabiamente aqui, para que você possa alcançar a vida com Cristo também no porvir. Medite nesta palavra e tenha um dia, uma semana abençoada em Cristo Jesus.